Estamos juntos com vocês, ao vivo, aqui na Rádio Band News FM e na Band News TV. E hoje a gente recebe o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que está nos estúdios da Band em Brasília, com Rodrigo Orengo. Boa tarde, ministro. Bem-vindo. Rodrigo Orengo inicia a nossa entrevista, por favor, Orengo. Muito boa tarde, ministro. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Band News. Já começando sobre um tema que há muita expectativa em torno da reunião do G20 em novembro aqui no Brasil. O Brasil está na liderança neste ano do grupo e tem uma novidade, que é o G20 social, que antecede a reunião do G20 dos chefes de Estado. O ministro Márcio Macedo tem a atribuição de estar à frente aí dessa organização. Já começo perguntando, ministro, entre os objetivos desse evento tem lá combate à pobreza, fome, desigualdade social, mudanças climáticas. É possível reunir aí mais de 60 países e conseguir estabelecer compromissos, metas, todos no mesmo barco aí a partir desse encontro no Rio de Janeiro? Boa tarde, ministro. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Adriana, Juliana e Renê. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Band News, pela Rádio Band. É uma alegria e uma satisfação estar com vocês aqui. Pois bem, o G20 é a reunião dos chefes de Estado, as 20 economias mais potentes do mundo, que tem duas grandes trilhas, que é a trilha econômica, coordenada pelos Ministérios da Fazenda, e a trilha geopolítica, pelo Ministério das Relações Exteriores. O Lula criou, na prática, uma terceira trilha, de forma inédita, criou o G20 social para que o debate que vai acontecer possa ter a participação do povo, a participação da sociedade civil organizada, né? O G20, as 20 economias mais poderosas do mundo se reúnem e tomam decisões que vão impactar os povos no mundo inteiro. E essas decisões não têm a participação da população. Então, o Lula está fazendo de forma inédita com que a população participe e determinou que eu coordenasse o G20 social. Então, nós estamos fazendo debates no Brasil inteiro. Tem 13 grupos de engajamento que nós trabalhamos de forma conjunta para que esses grupos pudessem interagir, discutir em torno dos 3 temas que o presidente definiu nessa presidência do G20 que está acontecendo no Brasil, que é o combate à fome, a desigualdade, a miséria, né, o enfrentamento às mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento sustentável e a nova governança mundial. Porque, Rodrigo, a forma que o mundo é regido ainda é sob o reflexo da Segunda Guerra Mundial, do que saiu da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, muitos países, alguns deixaram de ser tão importantes quanto eram naquele momento, outros ganharam mais importância, então é necessário um rearranjo para que o mundo possa conviver, se desenvolver de forma pacífica. Então, esse é o sentimento do G20 social, que é promover a participação da sociedade civil no debate dos 3 temas. E culminará com uma cúpula social que antecede a reunião da cúpula dos chefes de Estado. A cúpula dos chefes de Estado será 18 e 19. A cúpula social acontecerá nos dias 14, 15 e 16. No dia 14 nós vamos ter o dia chamado Vozes, que está reservado para que os movimentos organizados do mundo inteiro que esteja aí, sobretudo dos 20 países que compõem o G20, possam fazer as suas plenárias autogestionadas. O dia 15 nós vamos fazer o debate sobre os 3 temas que eu aqui relatei e os grupos de engajamento. E no dia 16 nós vamos fazer uma grande plenária e o encerramento desse processo e da formatação do documento que vai ser entregue ao presidente Lula e aos chefes de estados do mundo inteiro. E lá no Rio de Janeiro, ali no território da Praça Mauá, do Boulevard, terá uma cidade, a cidade do G20 social. Então, nós vamos utilizar aqueles galpões para debate, vão ter exposições, vão ter trilhas, os movimentos estão organizando os seus debates também, as suas exposições, né? Por exemplo, a CUFA já me informou que fará lá o Fórum Mundial de Favelas, vai fazer lá uma amostra da Expo Favelas, né? Os movimentos da agricultura familiar já estão formatando as suas feiras, as suas amostras, os seus produtos, né? O que é produzido no Brasil profundo também já está sendo discutido para que as pessoas possam conhecer as potencialidades nossas. Então vai ser
uma festa da democracia e um espaço que o povo que for participar do G20 possa se ver e possa ser visto. Eu estava te falando antes da gente entrar aqui que eu... Perdão, desculpa te interromper. Certamente a gente vai cobrir e vai acompanhar esse evento e essa mobilização dos movimentos sociais, como o senhor disse. Mas eu te interrompi porque eu preciso trazer o noticiário aqui para a nossa entrevista, porque o nosso tempo agora ficou um pouquinho curto, mas assim, eu preciso trazer o noticiário do dia, que é o bloqueio ao X, os desdobramentos desse bloqueio ao X. Elon Musk continua com seus ataques a Alexandre de Moraes, hoje tuitou dizendo que é canalha, já chamou Alexandre de Moraes de ditador, foi muito ofensivo em relação ao presidente Lula. Então eu queria saber, nesse momento, como que o governo federal acompanha esse bloqueio do X e essa repercussão, se isso tenha sido assunto de debate e discussão dentro do Palácio do Planalto, onde o senhor está, na Secretaria-Geral, e qual é o posicionamento nesse momento? Olha, Adriana, é um absurdo. O cara é bilionário, se acha importante e enfrenta um país, né, bota em xeque a soberania nacional e atinge a nosso povo de forma muito covarde, de uma forma muito agressiva, né? É uma quadra que a gente precisa refletir muito, porque alguns milionários do mundo resolveram investir com dinheiro e com tecnologia em redes digitais para atacar a democracia, atingir os povos e a soberania dos países e a autodeterminação dos povos. Eu acho que o ministro Alexandre e o Supremo Tribunal Federal teve uma posição muito correta de defesa da democracia, de defesa do Brasil, de defesa das leis brasileiras, porque isso não pode ser uma terra sem lei. Os crimes que são cometidos na internet, nas redes digitais, precisam ser punidos igual quando eles são cometidos na vida cotidiana, na vida real. Então, é um absurdo a gente estar passando pelo que está passando, e eu acho que a decisão foi correta de proteção do Brasil, da legislação brasileira e de respeito à nossa soberania. Ainda sobre esse tema, ministro, o senhor vê algum excesso do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, na questão de proibição, inclusive com multa, para quem acessar o Twitter via VPN, e o governo enxerga que tem alguma possibilidade de voltar a discutir uma regulação das redes sociais e da internet, uma vez que a gente tenta avançar nesse assunto, mas não consegue, e em situações como essa, volta a polêmica de é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, tem que ter o representante legal no Brasil ou não, porque o marco civil da internet não avança, né? Então, eu acho que, muito pelo contrário, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. O contrário, ele atinge, inclusive, a liberdade de expressão, a grande mídia, aos setores da imprensa que promove esse processo de diálogo com o povo brasileiro. Eu acho que, muito pelo contrário, esse não é o debate. Se você for no início desse processo, o que aconteceu? Eles tiraram daqui o representante deles. Então, eles podem cometer qualquer crime aqui que não tem quem você acionar judicialmente, quem a justiça do país, no caso do Brasil, possa acionar. Então é muito fácil, faz o que quer fazer, atinge a democracia brasileira e você não tem como reagir. Então eu acho que isso também é um momento para se fazer um grande debate sobre esse processo de regulamentação da internet, né, que não tem nada a ver com liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem que ser garantida. Não existe democracia sem liberdade de expressão, sem imprensa livre e sem uma rede social, internet, que possa ter a sua capacidade de refletir a vida do país. Agora, isso tem que ter regras, tem que ter, como eu falei aqui, você não pode, os crimes que é feito no dia a dia são punidos pelo rigor da lei. Os que são feitos na internet não são punidos, então tem alguma coisa errada. É necessário que faça um grande debate. Acho que um debate que tem que ser mundial também. As economias do mundo e os países têm que perceber que a democracia e a liberdade de expressão corre risco com esse tipo de ação, poder fazer um grande debate aqui no Brasil, né? O Supremo tem que cumprir o papel dele, os governos também, a grande mídia tem que ajudar nesse processo de debate e o Congresso Nacional precisa legislar e ter uma legislação que possa proteger a liberdade de expressão, garantir a democracia e poder responsabilizar os criminosos que agem, tanto na vida real quanto na internet. Ministro, Renan aqui em São Paulo falando, eu queria direcionar uma pergunta para o senhor de um ponto que o senhor abordou até na sua primeira resposta, falando sobre o Brasil se ver representado nesse evento do G20.
Na posse do presidente Lula, nós tivemos ali diferentes representantes da sociedade, né, representatividade, de fato, da sociedade subindo a rampa do Palácio do Planalto. E durante esse período já do mandato, desse terceiro mandato do presidente Lula, foram feitas algumas críticas sobre falta justamente dessa representatividade que foi vista na posse. De que forma o governo tem trabalhado, até na conversa com os movimentos sociais, para que o Brasil possa se ver representado também no governo? Olha, Renê, os últimos 6 anos do Brasil foi marcado pelo cerceamento das liberdades de expressão e da participação da sociedade civil nas decisões do governo federal. Os 2 anos do golpe parlamentar e, sobretudo, os 4 anos de namoro que o nosso país, que o governo anterior, teve com o fascismo. Foram destruídos conselhos de participação da sociedade, foram cassados, como, por exemplo, eu posso lhe dizer aqui o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que foi criado em 94 por Betinho, por Lula. Lula ajudou nesse processo. E o primeiro ato do governo anterior, no dia 1º de janeiro, quando ele assumiu, foi caçar o CONSEA, por razões óbvias, porque é um símbolo de combate à fome e de políticas públicas, de conceitos como do Bolsa Família, como do Cisterna para Todos. Então, esses conselhos foram cassados, uma boa parte deles, as conferências foram interrompidas, mutiladas, e o que é que nós fizemos quando nós chegamos, e usando o símbolo que você colocou aí, quando o presidente subiu a rampa do Palácio do Planalto com o povo? Nós restabelecemos as conferências nacionais, todas, já aconteceram algumas, tem algumas marcadas para esse ano e outras para o próximo ano. Restabelecemos os conselhos que tinham sido cassados, né? Estimulamos a efetivação dos outros que estavam amordecidos, criamos o Conselho de Participação Social, que é um instrumento de assessoramento do presidente da República, que tem todas as representações das organizações do povo, que tem representação nacional. Inclusive, esse conselho acabou de criar 5 câmaras técnicas para poder produzir políticas públicas que possam subsidiar o governo do Brasil e o presidente da República. Nós fizemos o planejamento participativo, onde fizemos o debate nos 26 estados federados, 34 mil pessoas participaram nas plenárias e 4 milhões de pessoas participaram na plataforma do Brasil Participativo, onde 84,5% do conteúdo que foi votado e aprovado no Congresso Nacional veio da participação social. Estamos, nesse momento, fazendo o Plano Clima Participativo, que é um compromisso que o presidente assumiu na COP, para a gente chegar até 2030 com desmatamento zero e ter um projeto nacional de enfrentamento das mudanças climáticas. Nós temos, inclusive, amanhã eu vou estar em Santarém com a ministra Marina, no Pará, fazendo uma das plenárias. Depois vamos concluir no Rio Grande do Sul, nos Pampas. Nós estamos viajando os biomas brasileiros, eu e a ministra Marina fazendo esse debate. Então, todo esse processo de volta da participação das pessoas. O presidente Lula tem dito que nós temos que produzir políticas públicas para o povo, mas com o povo. Porque o povo sabe onde aparece a dor, sabe expressar suas vontades, os seus desejos e as suas necessidades. Então, é óbvio que ainda há muito por fazer. Claro, nós estamos num processo de reconstrução da vida democrática do país, de abrir os canais de participação, né? Várias mesas de diálogos foram criadas nesse 1 ano e 7 meses para poder ouvir as pessoas, para poder conversar, para poder ter espaço para que a população possa participar da vida pública do país. Criamos um sistema de participação social no governo, onde todo ministério tem uma assessoria de participação social para manter a porta aberta de entrada para os movimentos organizados do nosso país. Ministro, Juliana aqui falando, prazer falar com o senhor. A gente sabe que na economia a atração de investimentos e o potencial de atrair investimentos na área verde é gigantesco aqui no Brasil, né? Por outro lado, a gente tem aí uma preocupação com o compromisso do governo de passar confiança para os investidores poderem colocar dinheiro aqui no Brasil. Agora à tarde, por exemplo, está tendo uma reunião
do ministro Haddad com o ministro Rui Costa para poder fazer uma modificação que pegou muito mal, que é tirar o auxílio gás de dentro do orçamento. Enfim, o quanto que o governo está comprometido, ministro, com essa credibilidade fiscal, com a entrega do equilíbrio fiscal, para que a gente possa, de fato, abrir essa avenida de oportunidades para a atração de investimentos aqui para o Brasil? Olha, se você olhar um pouquinho para trás, você vai perceber que os governos do presidente Lula foram marcados por austeridade fiscal, controle da inflação e investimentos em políticas públicas para resolver o problema do povo. Não é diferente agora. O presidente, o ano passado, rodou o mundo para restabelecer a credibilidade do nosso país. Esse país é um país gigante, é um país de uma economia forte, é a maior economia dos trópicos e que estava sem participar da vida internacional por falta de credibilidade. Então foi um processo de retomada da credibilidade do nosso país e isso tem reflexo direto na balança comercial do Brasil, que passou a ser uma balança comercial bastante favorável e atraiu investimentos para o Brasil. Só a indústria automobilística investiu, nesse último ano, 130 bilhões no nosso país. A indústria de alimentos investiu 120 bilhões. A indústria do ferro, mais de 100 bilhões. Então, são investimentos que se faz quando se tem credibilidade no país, quando o país se impõe com respeito. Então, essa é a determinação do presidente Lula. Nós estamos vivendo um momento muito virtuoso, na minha opinião. Nós estamos vivendo no Brasil onde é a menor inflação desde o Plano Real. Nós estamos vivendo num país, agora nesse 1 ano e 8 meses, que é o menor índice de desemprego da década. É o maior investimentos em investimentos públicos e privados da última década. É o segundo maior crescimento nesse trimestre do mundo, o país tem. Então eu estou falando de um país, do país chamado Brasil, que tem feito o dever de casa em relação ao controle da inflação e em relação aos investimentos para o país crescer. Agora, obviamente que vocês conhecem o presidente Lula, sabe do compromisso inquebrantável que ele tem com os mais pobres, com aqueles que mais precisam do Estado. Então, ele sabe tudo que está sendo feito, mas também vocês não podem impedir que ele não invista nos pobres. Ele vai fazer, naqueles que estão embaixo, e está fazendo. Investimento em educação, em saúde, em geração de emprego, em geração de renda e em tirar as pessoas da fome e da pobreza. Quero repetir e aproveitar a metáfora bonita que foi colocada por vocês aqui. Na hora que o presidente subiu aquela rampa com o povo, nós encontramos um país, de novo, no mapa da fome da ONU, que a gente tinha tirado nos governos do presidente Lula. Nós encontramos 33 milhões de pessoas famintas. Encontramos mais 1/3 do país com algum tipo de insegurança alimentar, isto é, sem ter uma das 3 refeições que todo cidadão, todo ser humano tem direito. Em 1 ano e 7 meses, o presidente Lula tirou 24,5 milhões de pessoas da fome. Ainda tem 8,5 milhões, que nós temos que ir atrás. Enquanto tiver um brasileiro, uma brasileira passando fome, nós vamos atrás para poder retirar de novo o Brasil do mapa da fome. Nós ouvimos aqui na Band News FM, agradecemos ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, nessa entrevista direto do estúdio da Band News FM em Brasília. Agora 3 horas e 48 minutos. Ser cliente BTG Pactual